Belo Horizonte, a partir de agora, o troféu Inconfidência. 11h30 da manhã, no horário diferente, tem o Cruzeiro contra o Patrocinense. Onde eu disse 11h30, entendam, 2h30, 14h30. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. Samuel Venâncio com o time, não sei se o termo estaria certo, mas descaracterizado, alternativo, Samuel. Exato, Milton. Boa tarde para amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia, 12h12, confirmando daqui a pouco Mineirão para esse jogo contra o Patrocinense, faltando uma semana para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que o Enderson Moreira, ele quer aproveitar esses jogos, os dois que o Cruzeiro teve na fase final de classificação, esse de agora contra o Patrocinense. Se passar, o Cruzeiro tem mais um compromisso no meio de semana pela final do troféu Inconfidência, mas para observar atletas que chegaram por último, jogadores, todos, aliás, estão sem o ritmo de jogo, mas também não dá para você colocar atletas em uma sequência maior, porque você corre o risco de perder jogador lesionado, e aí é problema maior. Por exemplo, hoje ele não escala o Raul Cáceres na lateral direita, é o único de ofício no elenco, e vai improvisar o volante Felipe Machado. Então o Enderson tem pensado nisso. O Regis, por exemplo, descansa também. Ele que veio do Bahia, não era titular absoluto no Bahia, e como tem esse tempo longo de inatividade para todo mundo, quem pode correr um risco acaba ficando fora. Então o Enderson também aproveita para observar outros atletas. A gente trouxe mais cedo no site da Itatiaia, itatiaia.com.br, a estreia do Giovani, o lateral esquerdo, vai começar. Primeira chance dele com o técnico Enderson Moreira. É um jogador que veio a pedido do comandante Celeste, veio do Bahia. O Giovani, ele se recuperou no Bahia de uma lesão no tendão e ficou um longo tempo sem atuar. Então vai para esse teste para ser observado. Já vinha treinando há alguns dias com bola no Bahia e também aqui no Cruzeiro. Então ele começa esta partida de logo mais. Dá chance para o Claudinho iniciar esse jogo, tirando o Regis, como eu disse. Então o Enderson vai fazendo observações. O Léo, ele ficou fora dos 2 primeiros jogos nesta retomada por causa da questão dos testes de Covid, ficou no banco lá em Poços, também retorna. Observa o Ramon. Enfim, é um Cruzeiro com alguns titulares, mas com nomes interessantes para o torcedor acompanhar pela TV neste duelo contra o Patrocinense. O time deve ser este aqui, ó, para encarar a equipe de Patrocínio. E novidade no gol, primeira vez de Vitor Eudes. O Fábio também descansa. Vitor Eudes, Felipe Machado na lateral direita, Léo e Ramon, a dupla de zaga, Giovani, o lateral pela esquerda, a dupla de volantes, Jean e Jadson, a trinca de meias, Maurício, Claudinho e o garoto Estênio. Ganha mais uma chance o jovem Estênio, 17 anos. E para comandar o ataque, o Thiago, já que Marcelo Moreno. Aí é problema de ordem médica, dores na região lombar. O Marcelo Moreno, inclusive, vai fazer tratamento durante toda esta semana para tentar jogar a estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, sábado no Mineirão, a primeira rodada da Série B. O repeteco então, Milton: Vitor Eudes, Machado, Léo, Ramon e Giovani, Jean, Jadson, Maurício, Claudinho, Estênio e Thiago no comando de ataque. Não deixa de ser um time com peças interessantes, hein, Milton? A pergunta direta para você, Samuel Venâncio: quem é da base desse time aí?
Da base, o Vitor Eudes, goleiro, o Jadson, volante, o Maurício, meia, o Estênio, meia atacante, e o Thiago. Então, Vitor Eudes, Jadson, Maurício, 5. Estênio e Thiago. 5 atletas. E o banco também vai ter muita gente da base. Os volantes, Adriano e Pedro Bicalho, o zagueiro Arthur, outros atletas que serão relacionados pelo técnico Anderson Moreira. Então ele vai aproveitar, Milton, para observar essa turma em um jogo oficial e pensando na sequência do Cruzeiro nesta retomada do futebol. Muita gente até pergunta sobre o Cruzeiro no mercado. E aí entramos na área dos bastidores. Não é segredo para ninguém que o Cruzeiro vê hoje como maior carência atacantes para beirada, principalmente depois que saiu o Angulo. Antes da saída do Angulo, o Cruzeiro já estudava alguma situação. E neste tempo apareceu o nome de Arthur Caíque, 28 anos, foi muito bem nos tempos de Santa Cruz, de Chapecoense, no Bahia. Foi contratado a pedido do técnico Anderson Moreira. O Arthur Caíque, ele pertence ao Al-Shabaab, da Arábia Saudita, e o Cruzeiro tenta desenrolar esta negociação. O Cruzeiro tem até o dia 10 de agosto para fazer esta contratação. A situação de pandemia no momento dificulta a volta do Arthur Caíque para a Arábia. E se ele voltar, tem mais um ano de contrato. O Al-Shabaab terá que honrar compromissos salariais com o jogador. A situação financeira é difícil para todo mundo. Os times da Arábia não estão fazendo grandes investimentos. Então, é uma situação que pode acontecer. O Cruzeiro, claro, dificilmente vai colocar grana para liberar o atleta. No final do ano, o Arthur Caíque, ele pode assinar um pré-contrato. Então, com cautela, as partes vão negociando. O jogador quer muito voltar a trabalhar com o técnico Anderson Moreira. Repito, o Anderson que levou o Arthur Caíque para o Bahia. Então, o Cruzeiro espera. Quanto à questão salarial, não teria dificuldade de acertar com o jogador. Hoje, nos alvos que o Cruzeiro tem, o Arthur Caíque é o favorito. Até pela experiência, o Anderson Moreira tem a ideia também de reforçar esse setor com jogadores mais rodados, com mais bagagem. Tem muitos jovens no elenco para esta posição. Então, por isso, o desejo pelo Arthur Caíque. E quanto ao Ferreira, que o Thiago Reis falou ontem, uma informação que o UOL trouxe inicialmente, o Cruzeiro estuda esta possibilidade. O Ferreira está em litígio com o Grêmio, mas aquela pedida inicial do Grêmio tentar um jovem do Cruzeiro, isso não está nos planos, pelo menos na apuração aqui da Itatiaia. O Cruzeiro sabe que o Ferreira está em litígio. Então, o Grêmio não tem tanto poder assim na negociação mais. Ele tem contrato até a metade do ano que vem. No final do ano, pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. Então, o Cruzeiro estuda. Se for uma coisa vantajosa, pode até forçar a negociação e tentar a vinda desse jovem Ferreira. Mas colocando o jogador em definitivo do Cruzeiro, jovem valor, como queria ou como quer o Grêmio, assim, dificilmente vai acontecer. Então vamos aguardar, Milton, muitos nomes sendo oferecidos. Claro que os nomes são oferecidos ao Ricardo Trubisky, diretor de futebol, ao David, diretor técnico, mas tudo tem que ter o aval do técnico Anderson Moreira. Quando o Anderson sinaliza de forma positiva, aí o Cruzeiro avança na negociação. Mas repito, tudo dentro de uma realidade hoje. O Cruzeiro tem um teto salarial a ser cumprido e não quer aumentar a folha neste momento de muita dificuldade financeira. O pessoal pergunta, para fechar essa primeira parte,
sobre Daniel Guedes, lateral direito. Já está em Belo Horizonte, é só questão burocrática, mas ele será reforço do Cruzeiro. Aí sim o Henderson terá mais uma opção para lateral direita, hoje apenas Raul Cáceres. Daqui a pouco eu volto com mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Show de bola. Tá certo,